governo sancionou a lei que reconhece o Cais do Valongo, no Rio de Janeiro, como patrimônio essencial à formação de identidade nacional do Brasil. A medida estabelece diretrizes para a proteção do espaço, que fica na região portuária. Hoje restam apenas ruínas, encontradas durante escavações para obras de revitalização da área portuária do Rio de Janeiro, mas o ponto é considerado o principal vestígio de desembarque de africanos escravizados na América. Os escravizados partiam principalmente de Angola, país que mais enviava seres humanos que eram trazidos à força para o Brasil. O transporte era feito nos chamados navios negreiros, em condições desumanas. O Rio de Janeiro era o principal entreposto comercial de escravizados e o Valongo, a porta de entrada das pessoas que eram forçadas a trabalhar no Brasil. O cais funcionou entre o fim do século XVIII e o início do século XIX. Foram 40 anos em que recebeu um número estimado de 1 milhão de africanos. O local só deixou de ser ponto de entrada de escravizados quando as leis anti-escravidão começaram a valer. Aí o tráfego passou a ser clandestino, feito principalmente durante a noite, e os traficantes de escravizados se tornaram os homens mais ricos do estado. E quando eu falei que o tráfego era clandestino, na verdade não era bem assim. Sabe o prédio que abriga o Museu Nacional do Rio de Janeiro, que está sendo reconstruído após um incêndio? Pois é, ele pertencia a Elias Antônio Lopes, um conhecido traficante de escravos. Foi ele que construiu e cedeu o imóvel à família real portuguesa quando ela chegou ao Brasil em 1808. Ou seja, Dom João VI sabia muito bem o que fazia o anfitrião. O século XIX, ele foi o período de maior entrada de africanos escravizados, africanos e africanas escravizados e escravizadas, sequestrados no continente africano e trazidos para cá, né? Porque a gente passou a chamar de Brasil. E o Cais do Valongo, que ele nasce em 1811, ele se torna o principal porto de desembarque desses escravizados e escravizadas. Então, se você pensar que nós tivemos quase 4 séculos de período de escravidão, justamente no século XIX foi o período de maior entrada. Então nós temos aí, os cálculos são de 4.800.000 a 5 milhões de africanos e africanas trazidos para cá, escravizados, e só nesse período do século XIX entraram cerca de 2 milhões. Já na República, o Cais do Valongo foi soterrado na reforma urbanística do Rio de Janeiro. A nova lei estabelece a proteção ao espaço, que há 8 anos é reconhecido como Patrimônio Mundial da Humanidade pela Organização das Nações Unidas. Nós podemos falar que a escravidão ela não faz parte apenas da história, né? Ela é a história do Brasil. Eu acho, é aquilo que eu falei, não há como contar a história do Brasil sem passar pela escravidão. Porque se você pega para a gente centrar no Cais do Valongo, além de ele ser o maior porto de entrada, ele representa um momento de maior controle, de maior violência pela família real. Não à toa, a família real vem e vai se estabelecer num primeiro momento na casa de um dos maiores traficantes negreiros. Aí você tem, no ciclo do açúcar, por exemplo, muito antes, nos engenhos, você já tem a força do negro e da negra. Aí você tem o ciclo do ouro, como mão de obra escrava. E você tem o café, por exemplo, que movimenta os portos.